Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje vou abordar um tema que é um questionamento, na verdade, importantíssimo para a gente saber se a pele perfeita existe, qual a interferência, né, de filtros de Photoshop nessa concepção que a gente tem de pele perfeita, no que a gente vê na televisão, vê no celular, vê nas redes sociais. E eu vou comentar um pouquinho sobre isso hoje. Ponto importante que a gente tem que ter em mente quando a gente vê alguém com aquela pele supostamente linda, sem manchas, perfeita, uma pele realmente sem rugas, sem nenhum sinal de envelhecimento, uma pele macia, com aquele aspecto até mais fosco, matificado. Importante a gente entender que o que a gente vê diante de uma tela nem sempre é o que de fato a gente está vendo ali na prática, na vida real, ou por baixo daquela maquiagem, daqueles filtros, daquela edição. Então, muitos pacientes acabam até buscando um objetivo de pele, um alvo. Eu quero ter a pele daquele jeito, com essas características, a pele igual daquela celebridade. E muitas vezes aquela pele não é uma pele de verdade, não é uma pele real. E a gente tem que ter isso muito em mente para que a gente não se frustre ou a gente não saia gastando muito dinheiro com um monte de procedimento, um monte de produtos que muitas vezes não vão trazer aquele resultado, porque ali não é um resultado natural. Então é importante a gente sempre ter isso em mente. O que a gente vê geralmente passa por algum processo de edição, de imagem, filtros de Instagram, filtros de TikTok, então a gente tem que considerar sempre isso. E além disso, é importante a gente sempre lembrar que uma pele que tem uma característica supostamente bonita, um aspecto agradável ao olhar, nem sempre é uma pele saudável. A gente pode ter um paciente que tem uma super edição, uma maquiagem, um Photoshop bacana, mas é uma pele que pode ter rosácea, que pode ter acne, espinha, manchas de sol, muitas rugas de envelhecimento que são corrigidas ali com os filtros. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente também. E que para que a gente consiga chegar próximo daquilo, realmente para os pacientes que buscam ter aquela pele com o aspecto mais impecável, mais saudável e perfeito possível, que isso vai depender de uma rotina de skincare adequada, individualizada para aquele paciente. Não existe um único produto que a gente prescreva para todo mundo que vá ser eficiente e eficaz para todo mundo. Então a gente tem que ter essa avaliação personalizada com um dermatologista preferencialmente, para a gente ter descrito, né, toda essa rotina de skincare específica, adequada para a sua necessidade, para a sua idade, para o seu tipo de pele. Uma vez que a gente tenha isso definido, é importante a gente ver quais procedimentos estéticos podem agregar algum tipo de benefício, de melhora para a sua pele com base no que o paciente está buscando. Então, pacientes que realmente têm um incômodo com manchas, com melanoses solares, que são as manchinhas de sol, de envelhecimento, geralmente vai ser um paciente que os procedimentos, aliás, os produtos tópicos de passar, os cremes, ácidos, não vão ser muito eficazes e aí a gente vai ter que partir para procedimento estético. Nesse caso, a luz pulsada, por exemplo, é um procedimento incrível para que a gente consiga diminuir essas melanoses, diminuir essas manchinhas. Então a gente associa a rotina de skincare aos procedimentos. Pacientes que têm algum incômodo estético com rugas, com pé de galinha, com as rugas na testa, com os vincos mais marcados, mais profundos, a gente tem que acrescentar a toxina botulínica, o Botox. Então, cada paciente vai ter uma necessidade e a gente tem que indicar isso formalmente. Eu, geralmente, em consulta, gosto de fazer um roteiro, um planejamento com o paciente. Então, eu cito todos os procedimentos que seriam recomendados, que seriam legais, interessantes para que ele fizesse, mas não todos de uma vez. A gente vai fazendo um procedimento, aguarda alguns meses, vê o efeito desse procedimento, se há necessidade de fazer outros, se isso já foi suficiente. E assim a gente vai traçando todo esse planejamento com o paciente, que muitas vezes é de meses, às vezes mais de alguns anos. E depende muito, claro, do poder aquisitivo do paciente, do que ele está disposto a gastar, da época do ano em que a gente está. Dependendo do verão, a gente não indica tanto alguns procedimentos que possam ser mais abrasivos ou que possam ter interferência da luz, da radiação. Então a gente deixa esses procedimentos mais para o inverno. Então tudo isso vai depender da avaliação individual de cada paciente. Pacientes que querem melhorar um pouco a textura da pele, o viço da pele, principalmente rejuvenescer, vamos dizer assim, há alguns aninhos. Então a gente parte para os bioestimuladores, pacientes que querem preencher algumas áreas, alguns vincos, bigode chinês, por exemplo, a gente já começa a pensar em ácido hialurônico e outros preenchedores. Então tudo isso daí vai ser ajustado conforme a necessidade daquele paciente. Para tratamento de superfície da pele, a gente tem alguns peelings, temos alguns lasers. Tudo isso daí vai ajudar para que a gente consiga chegar o mais perto daquela pele desejável, aquela pele ideal que todo mundo está buscando, mais saudável, mais bonita, com mais qualidade. E principalmente que isso traga para a gente uma autoestima, uma confiança, uma sensação de bem-estar e principalmente que o paciente se sinta bem, se sinta jovem, se sinta saudável.
isso não depende somente dos tratamentos de skincare e dos tratamentos complementares, mas depende de todo um estilo de vida que o paciente tem. Então, geralmente, a gente tem que ter um estilo de vida saudável, com alimentação balanceada, uma avaliação eventualmente com um nutrólogo, nutricionista, prática de atividades diária, constante. A gente tem que estar sempre acompanhando quanto a isso, evitando a exposição solar ao calor, sempre aplicando e reaplicando protetor solar todos os dias do ano. A gente também deve evitar hábitos de vida ou vícios que sejam danosos, como tabagismo, etilismo. Então, tudo isso daí, esse conjunto de componentes, de fatores, vai influir diretamente numa pele mais saudável, numa pele mais bonita e realmente nessa melhora de autoestima dos pacientes. Então, geralmente, o que eu alinho com meus pacientes que já chegam com essa expectativa de querer ter a pele de alguma celebridade ou nos mostram a foto de alguém e querem ficar com a pele daquele jeito, eu sempre alinho as expectativas para que a gente consiga atingir o que é possível dentro de toda a estrutura daquele paciente, de toda a condição que ele tem, do quanto ele quer investir nisso. Sempre alinho toda essa questão dos hábitos de vida, tento apontar o que o paciente já está fazendo, claro, corretamente, o que dá para melhorar. Eventualmente a gente indica para alguma outra especialidade, algum outro colega também, para que a gente consiga passar a ter um hábito de vida mais saudável, alimentação. Então o paciente a gente acaba indicando para o endócrino, paciente que muitas vezes nunca passou por uma avaliação clínica, por um cardiologista, às vezes toma uma série de remédios contínuos e nunca fez nenhum acompanhamento mais à risca mesmo. Então a gente sempre procura dar uma ajustada, uma avaliada em tudo isso daí, para que a gente consiga avaliar o paciente como um todo. Isso acho que é o mais importante, que assim a gente consegue avaliá-lo, entender o que ele realmente precisa e oferecer o que realmente é viável, o que realmente é plausível ali para o caso dele, para que a gente consiga assim ter a melhor rotina de skincare e a melhor pele possível. Então, resumindo, a pele perfeita, ela existe e é aquela que você se sente bem, que te faz feliz, onde você se olha no espelho e realmente está confiante, está com a autoestima em dia. Essa é a pele perfeita. Uma mancha ou outra, todo mundo vai ter. Quadro, eventualmente um cravo, um poro dilatado, uma espinha. Adolescentes eventualmente vão ter, adultos também. As ruguinhas, todo mundo vai passar pelo processo de envelhecimento, a gente vai apresentar algumas ruguinhas, então a gente não precisa ter em mente algo muito engessado, de algo muito artificial. Não adianta o paciente ter 60 anos e querer ter o rosto de alguém de 20, isso nunca vai acontecer, não vai adiantar. Então a gente tem que se alinhar ao que é viável, ao que é condizente, é natural principalmente para aquele paciente naquela faixa etária. Então sempre esse alinhamento de expectativas é o principal que a gente tem que ter durante as consultas. E eu quero saber de vocês, tem alguém que vocês descobriram que realmente era tudo Photoshop, era tudo edição? Alguma pessoa que vocês achavam linda, que a pele era incrível e realmente no final se decepcionaram quando viram a pessoa às vezes sem aquela produção toda, sem a maquiagem? Ou viram alguém que realmente não tem uma rotina de skincare tão ajustada, mas na televisão acaba tendo uma pele mais bonita, mais, com um aspecto, né, mais iluminado, mais cinematográfico? Deixa aqui nos comentários para a gente saber um pouquinho mais. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para as notificações. Sigam também a gente lá no Instagram, no TikTok e a gente se vê no próximo vídeo.